A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, é um motivo de muita alegria eu estar aqui. Eu estou muito feliz mesmo. O Senhor está reservando algo muito forte ainda para nós nessa noite. Temos vivido dias tremendos aqui, mas o Senhor tem mais. Eu vou repetir, o Senhor tem mais, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, o verso 28. Nós vamos usar o tema que estamos engajados nesse ano. Nós estamos nesse tema, Joel capítulo 2, o verso é o 28 somente. Joel capítulo 2, verso 28. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu vou ler de novo e você vai repetir comigo na frase que eu disser mais forte aqui. E há de ser que depois, diga depois, derramarei do meu espírito sobre toda, diga toda, a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diga profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos, diga sonhos. E os vossos jovens terão visões, diga visões. Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Eu já te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede de estar na tua casa e nesse altar. Meu Deus, eu me coloco aqui, meu Pai, na total dependência do Senhor, porque aqui diante de mim está o teu povo, está a tua igreja, estão as tuas ovelhas, e a sede do teu povo é de ouvir a tua voz, não é a minha voz. Não é voz de homem, é voz de Deus, é a tua voz. E nessa noite, que eu desapareça desse altar, que eu suma literalmente desse altar, e que somente a tua glória se revele neste lugar, que eu diminua, que eu desapareça. Meu Deus, eu convido o Senhor nesse momento, Espírito Santo, me ajuda a pronunciar o que o Senhor colocou no meu coração. E seja bem-vindo, Espírito Santo. Essa casa é sua. Pode reinar. Essa casa é sua. Pode governar. Queridos, nós fizemos uma leitura aqui bem prática no livro de Joel, capítulo 2, e o verso é o 28. O Senhor tem falado comigo esta passagem, até mesmo dentro de tudo que nós estamos vivenciando nestes dias. Vivenciamos no ano de 2020. Nós nunca esperávamos passar pelo que estamos passando, pelo que estamos vivenciando. Nós achamos que a situação ia acontecer em um só ponto, mas o que está acontecendo no mundo avassalador é algo que traz ruína, está trazendo ruína em várias áreas das nossas vidas. Você vê que a área da medicina está descontrolada, os médicos, eles estão perdendo o controle, eles não estão conseguindo dar conta da situação que está acontecendo. A gente até se compadece da vida deles, porque eles estão passando horas a fios para salvar alguém, e chega um momento, eu não sei como que eles conseguem vivenciar e ver pessoas morrendo diante dos olhos deles. Você vê que isso acarretou na vida financeira, pessoas que estavam bem assalariadas, estavam trabalhando, estavam tendo o seu recurso, perdeu o emprego, as coisas começaram a desandar, ficou uma ruína só. Quem pagava aluguel ficou devendo aluguel, foi conversar com o dono da casa para ver se dava para diminuir o valor, mas não diminuiu. As contas continuaram chegando, algumas coisas desorganizou na nossa vida. Nós organizou, tem pessoas que ela organiza para pagar cada conta, cada situação, e desgovernou. Então nós percebemos que no ano de 2020 foi avassalador. O
que aconteceu e está acontecendo. Nós não imaginaríamos que ia acontecer isso. O campo, a terra, ela começou a se mover, a terra ficou numa situação de silêncio. Você vê alguns vídeos, você até se assusta. Lojas fechadas, armazém fechado, as ruas vazias, parques de diversões, nenhuma criança nos parques. O que é um parque sem uma criança? O que é um parque sem uma família brincando? Não tinha. Tudo não existia. Num piscar de olho, o governo bateu o martelo e falou: fecha tudo. A igreja, que era o lugar de nós adorarmos, pularmos. Recentemente a pastora Sueli colocou um vídeo. Nós aqui, foi em 2020, no início, nos 12 dias, nós fazíamos um vídeo e dava glória a Deus. Eu olhei aquele vídeo e falei: poxa vida, a liberdade estava ali. Nós não tinha máscara, nós gritava, se abraçava, se beijava. Saudade de abraçar alguém. Nós ficamos no receio, às vezes, de abraçar um irmão, de dar um beijo no irmão. Eu sou um cara beijoqueiro, gosto de abraçar os homens, dar um abraço, amassar os irmãos, porque é o calor da igreja. E isso foi se perdendo, foi arrancando a comunhão, arrancando a unidade, foi todo mundo ficando dentro de uma casa, desolado. A angústia começou a afetar aquele que estava passando por um processo de luta. O depressivo começou a ficar mais depressivo. Começou a surgir morte espiritual e morte carnal dentro das casas. Quem era crente fervoroso no meio dos irmãos se tornou um crente frio, isolado. Esse é o perigo, porque no meio das pessoas nós somos quentes, nós somos fervorosos, pulamos, gritamos, mas bastou sair da presença de todos, somos frios, nos tornamos gelados, e essa situação colocou nós dentro de 4 paredes. Viagens não teve mais, os aviões parou, não tinha mais voos, os ônibus de viagem estacionaram os seus carros, não tinha mais viagem, os pontos turísticos se fecharam. Por que você está falando isso, Hilton? O livro de Joel é uma comparativa com os dias que estamos vivendo. Quando você pega o livro de Joel no capítulo 1, você vê Deus mandando Joel escrever, para ele fazer uma narrativa para todos os moradores da terra. E de geração em geração no capítulo 1. Diga para os filhos, filho dos vossos filhos, e a próxima geração que virá. O que ele está querendo dizer? Vocês precisam pronunciar o que está acontecendo, contar para os seus filhos que isso que está acontecendo não é normal. Pregue, enfatiza, fale para os moradores da terra. E Joel escrevendo, e quando ele começa a discorrer, no capítulo 1, algo me assusta, irmãos. No verso 4, a Bíblia vai dizer que ficava coisas de plantação de sobra. Diz que 4 animais devoravam o plantio na época. Quem era agricultor perdeu toda a sua agricultura. Quem era um plantador perdeu todo o plantio. A terra de Israel ficou desolada. As comidas acabaram. Você discorrendo o capítulo 1, fala que os animais bramavam, gritavam, os animais clamavam, pedindo comida. Por quê? O plantio trazia alimento para os gados, e os gados traziam alimento para a humanidade. Eu vou repetir. O plantio trazia alimento para os gados, e os gados traziam alimento para o homem. Agora pega uma coisa, mexeu aonde a gente nunca imaginaria. O livro de Joel, o Senhor deixou com que a circunstância abalasse a terra, para que o homem entendesse uma coisa, que sem Deus nada nós poderemos fazer. Então, olhando dentro dessa escritura, Israel estava assolado, e é comparado ao que estamos vivendo. Eu discorrendo um pouquinho mais, o Senhor começa a falar que as ofertas na casa do Senhor tinham acabado. Por que, Hilton? A plantação acabou, os gados não comiam, e eles eram a oferta cessou. Então, aquilo que era sacrifício para o altar do Senhor, não tinha mais, porque o sacrifício que se entregava na casa do Senhor, estavam magros, perderam o vigor. E Deus, Ele não aceita qualquer coisa, Deus aceita
o melhor. E nós percebemos que durante essa pandemia houve uma sequidão na entrega. Não entregamos mais, nos secamos na entrega. E quando vamos entregar, entregamos qualquer coisa. Não entregamos mais o melhor, porque a terra se mexeu, as coisas saíram do nosso controle, saíram da palma das nossas mãos. E aí, quando é para entregar aquilo que é de Deus ao seu devido direito, não conseguimos entregar mais, porque já não temos mais o que entregar, porque o que nós tínhamos, perdemos. Por que perdemos? Por causa do que está acontecendo na terra. Israel estava comparado a essa situação. Você vê no verso 10, o campo estava assolado. Querido, você sabe o que quer dizer o campo estava assolado? Você sabe o que é um agricultor, pastor Sandro? Parar na frente da casa dele, um plantio tão maravilhoso que dava, eu olhar daqui e ver a igreja cheia, e no outro dia não ver ninguém. Eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia do primeiro culto que teve aqui. Foi o culto do choro do pastor. O Miguel pregou a pregação das lágrimas. O Miguel foi literalmente o Jeremias. Pregar para quem? Não tem ninguém. A igreja vazia. Pregar para a câmera. Imagina um agricultor saindo no outro dia e não tendo mais nada. Assim estava Israel. Imagine um pai de família dentro de casa, que acordava às 6 horas da manhã, e ele levantando e dizendo, não tenho mais emprego. Ou seja, a porta da empresa se fechou e não tem tempo para voltar. E você vendo no verso 10, fala que a terra estava triste. No período de Israel, quando essas ruínas começaram a acontecer, a terra se entristeceu. Uma coisa que tem me chamado a atenção. Você percebe que na virada do ano as pessoas procuraram um motivo de se alegrar. Procuraram um caminho de alegria. Mas espera aí, vamos lá. Dentro do livro de Joel, trazendo para os dias atuais, que alegria nós temos nos tempos que estão vivendo? Que alegria! Vou ser sincero? A terra está de luto. No período de Joel, a terra estava de luto. O Senhor estava abrindo os olhos de Joel e falando, Joel, escreve. O que? A terra estava triste. Todos tristes. Acabou o alimento. Acabou o plantio. As vacas morrendo. O homem perecendo, porque tem coisa pior do que a fome. Tem gente que fala que ficar sem água dá, mas sem comida não dá. Outros falam, ficar sem água, tudo bem, mas sem, ao contrário, ou seja, ficar sem comida e ficar com água dá. Irmãos, tanto água quanto comida, os dois são elementos necessários para o corpo do homem. Agora imagina não ter comida. Morreu gente na época. No livro de Joel, morreu pessoas na época. A situação que aconteceu foi na raiz. Peraí, foi no plantio. E eu quero que você entenda uma coisa, que nós vamos chegar no que Deus falou comigo. Foi no plantio, peraí. A planta que dá alimento para o gado e o gado que dá alimento para o homem. Eu vou repetir, ó. A planta que dá alimento para o gado e o gado que dá alimento para o homem. A planta não deu mais alimento. O gado enfraqueceu e morreu. E o homem, da onde ele tirou o alimento? Morreu muita gente. No livro de Joel, morreu pessoas. Enfraqueceu-se muitas pessoas. Não tinha comida. Até aqui você discorrendo, fala que os armazéns estavam acabando. Os torrões estavam se estragando. A vide se secou, no verso 12. A figueira murchou. A romeira também. E a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. E já não há alegria entre os filhos dos homens. De novo. Tinha acabado a alegria. Pode dizer uma coisa para você? Quantos cristãos perdeu a alegria nesses dias? Quantos cristãos perderam a alegria? Está desmotivado.
Até senta na cadeira e ouve o culto e adora, mas não tem mais a alegria que tinha antes. Hilton, foi a pandemia? Não! Você perdeu a alegria. Não foi a pandemia, você perdeu a alegria. Porque nós vamos perdendo. Nós vamos deixando com que a circunstância que está à nossa volta atinja aqui dentro o interior nosso. A circunstância que está à nossa volta vai afetando o que está aqui dentro. Muitos cristãos de cabeça baixa. Muitos cristãos de cabeça baixa, que eu digo, na vida pessoal mesmo, cabisbaixo, desanimado, não se vê mais o crente dizendo glória a Deus, graças a Deus, tudo vai bem, vai dar tudo certo, vai passar, o tempo de cantar vai chegar. Não, o que você mais ouve é, acabou, ixi, lá em casa você não tem noção. Está todo mundo abandonando tudo, eu também estou pensando em abandonar. Eu não aguento mais. Essa vida que eu estou vivendo também não está dando certo. Às vezes tem um arrozinho lá em casa, outro dia já não tem. Ah, é minha família, não aguento mais. Eu acho que eu vou chutar o balde. Eu acho que eu vou conversar com a minha liderança e vou recuar, vou parar, estou cansado. Mas era uma pessoa alegre, ela era. Ela era uma pessoa avivada, era uma pessoa animada, mas perdeu a alegria. E aí você pega no verso 13, o Senhor falando com Joel: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Uma coisa que mexeu comigo, o Senhor podia falar para a humanidade se cingir e se lamentar. O Senhor vem em Joel e fala: Joel, o foco de mover toda essa situação está dentro do templo. E vai começar com vocês. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdote. Sabe por quê? A situação está lá fora, mas nós não dependemos de governo, de nada disso. Nós não dependemos se o governo vai fazer ou se o presidente vai fazer, não. Nós dependemos se o céu vai se abrir ao nosso favor. Você quer ver uma coisa? Um presidente agindo, será que é melhor do que Deus agindo? Um presidente agindo em um céu fechado, nada acontece. Mas um presidente e um governo, mesmo não agindo, mas um céu aberto, queridos, Deus muda toda a situação do sistema na terra. Ele muda, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por que Ele chama o sacerdote? Porque nesse período, os sacerdotes começaram a ficar com a mão no bolso dentro do templo. Aleluia. Como assim, Hilton? Os sacerdotes, eles acabou o serviço deles. Acabou. Quem trazia sacrifício não traz mais, Caio. Vou voltar de novo. A planta cessou. A comida que sustentava os gado acabou e o gado enfraqueceu. Olha como que é um pilar. O gado que alimentava o homem pereceu. O homem que ali pegava o gado e levava ao templo estava enfraquecido e não tinha gado para levar ao templo. E o sacerdote, o que vai fazer se não tem serviço? Coloca a mão no bolso e vê, eu vou usar uma palavra aqui, e vê o barraco rolar. Está morrendo? Fazer o quê? Deus está no controle. Está perecendo? Fazer o quê? Eu não vou lá não. A pandemia está falando para não ir, eu vou sair daqui, rapaz. Você está maluco? O vizinho está quebrando o pau e Deus está falando, vai lá. Eu ir lá? Não vou. Vou pôr a mão, eu pego o corona e aí, quem que vai me salvar? É um pilar, irmãos. Você percebe que em 2020 aconteceu um grande pilar que chegou até nós. De tal maneira que chegamos a um ponto de colocar as nossas mãos no bolso. Alguns pararam de vez, desapareceram. Que coisa, né? Povos morrendo. Pessoas ainda nessa pandemia, dentro de casa depressiva. E de quem que elas vão recorrer se não é a igreja? Se não é os sacerdotes? Pessoas endemoniando no período da pandemia. Em quem que elas não vão recorrer se não é nos sacerdotes?
que oferece o sacrifício no templo. Não acabou o serviço. Fomos nós que colocamos a mão no nosso bolso e olhamos a desgraça lá fora e não queremos agir. A planta acabou, o gado morreu. O homem não teve o gado para levar para o templo e o sacerdote parou porque não teve serviço. Não, queridos, muitos sacerdotes, o Senhor está falando nessa noite, com os que estão em casa, com os que estão aqui, sacerdotes, é tempo de cingir os lombos, é tempo de se lamentar, é tempo de chorar, é tempo de rasgar, não é as vestes, mas é o coração. Vamos lá? Ministro, olha isso, gemei, ministro do altar, meu Deus. Gemei, ministro do altar. É um pilar, queridos. É um pilar. Adorar, para quê? Em tudo que estamos vendo diante dos nossos olhos, para que adorar? Para que adorar? Se o sacerdote parou de trabalhar, para que nós vamos adorar? Sendo que não tem serviço no altar. Uau! Acabou a adoração. Acabou o louvor. Porque uma coisa é nós adorarmos quando tudo está dando certo. Uma coisa é a gente adorar quando a nossa conta está cheia. Quando o nosso carro está com o pneu cheio e os bancos estão novinhos e o nosso carro está com cheiro de novo. É ótimo adorar. Quando você chega na sua casa, está seus cílios lavadinhos. Está sua esposa preparando o jantar, ou o esposo preparando o jantar para a esposa. Ou quando você vai e fala, recebi o aumento na pandemia. Glória a Deus, até eu adoro. Agora eu quero ver nós adorarmos aqui, ó. Quando os campos estão assolados, quando o plantio acaba, quando as vacas estão perecendo, quando os sacerdotes colocam a mão no bolso e não querem trabalhar. É aí que o Senhor está falando, gemei, ministro do altar. Não está falando para cantar, está falando para gemer. Sabe o que é gemer? Ai! Ai! Olha a situação como que está, Senhor. Mais do que cantar, tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia do sacerdote. Tem misericórdia da igreja. Senhor, que adianta eu entregar aqui e muitos estão morrendo ali. Senhor, a adoração maior é eu sentir o que o meu irmão sente. Você lembra do bom samaritano? A oferta tinha se acabado. No verso 14, santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciões, olha isso, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai em alta voz. Olha aqui o que ele diz: ai do dia, porque o dia do Senhor está perto. Está chegando. Eu vou repetir. Está chegando. Eu vou falar de novo, porque aqui no livro de Joel fala 2 vezes. Está chegando. Não é tempo de nós se espalhar, é tempo de nós se ajuntar. Está dizendo aqui, e nós estamos debaixo desse tema. O livro de Joel é profético para o avivamento que virá sobre esta terra. Congregai os anciões. Muito ancião cansado. Muito ancião parou, desanimou, enfraqueceu-se. Quando fala ancião aqui, fala pessoas mais velhas, tanto nas suas cãs, como no seu entendimento. E virá como uma assolação o dia do Senhor, do Todo-Poderoso. No verso 16 fala que a alegria e o regozijo da casa de Deus, irmãos. Olha aqui. Porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? A alegria, olha aí, e o regozijo da casa do nosso Deus está aqui. Tinha acabado a alegria, o regozijo. Eu sou de uma época que o louvor pegava fogo aqui na frente. Os homens saíam suados igual eu estou aqui, tudo grudado um no outro, mas que agora não dá. Mas nada impede a nossa adoração, irmãos. Queridos, nós não estamos presos no corpo.
Tem pessoas que estão presas no corpo agora, mas está adorando com a alma. Tem gente que está dentro de uma UTI agora, não consegue mexer essa mão, esse pé, a boca, mas a alma está adorando a Deus. E por que nós temos as mãos, temos a boca, temos os olhos, temos todos os nossos membros perfeitos e não adoramos a Deus da forma que Ele precisa e tem que ser adorado? Posso dizer uma coisa? Às vezes a adoração está pegando fogo e nós estamos aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é fiel, Jesus. E no verso 20 fala que os animais bramaram quando eu falei, verso 20. Eu quero entrar aqui no capítulo 2 agora. Quando o Senhor conta toda essa ruína, essa destruição que estava acontecendo em Jerusalém, no capítulo 2, a Bíblia fala que no verso 3, a terra diante do Senhor era, na frente do Senhor era o Éden. Mas vai dizer aqui que vai chegar um tempo que atrás do Senhor a terra vai se tornar um desolado deserto de destruição. Ele está dando um ênfase aqui dos últimos tempos que vamos viver nessa terra. Essa terra, ela não tem nada promissor mais, presta atenção. Não tem mais nada promissor nessa terra. Tudo que você está vendo de beleza vai se acabar. Vai ser ruína, presta atenção. Você sobe num pico muito alto, quando você olha a terra, você vê ela numa beleza, é lindo de ver. O Senhor está dizendo aqui, que diante dos olhos dele a terra é isso, é um Éden. Mas Ele quer dizer para nós uma coisa, vai acabar isso. Sabe Paris, Londres, vai ser destruído tudo. Sabe aquela ilha que, às vezes nós desejamos aí que a água é azul, vai se acabar. Jesus está voltando, queridos. Eu quero entender e levar para você entender uma coisa. Não cria expectativa nas coisas pertencentes a essa terra. Diante dos nossos olhos, agora ela é um Éden, mas vai se acabar. Eu vou falar mais uma vez, pode ser que essa palavra vai surtir lá no futuro, mais próximo. Vai acabar, queridos. Vai acabar tudo. Jesus está pertinho, nós estamos achando que Ele está tão longe. Tem pessoas brincando e achando que é distante, Ele está perto de vir. E estamos tão amarrados a esse Éden. No verso 10, diz que a terra, o céu, o sol e o céu vai se abalar, o sol vai ficar escuro, e as estrelas vai perder o brilho. E aí o Senhor contando toda essa ruína, eu falei, Senhor, é só ai, é só ui, é só dores. Você vê que no capítulo 2, no verso 28, vem e fala assim, ó, e há de ser que depois, você está lendo comigo? E há de ser que depois, por isso que nós temos que ler a Bíblia, e não só ler, mas examinar. Se está falando depois, é porque anteriormente aconteceu muita coisa. Ei, e há de ser que depois, sabe o que é depois? Tudo que nós estamos vivendo, vamos passar, todos nós vamos passar por tudo que estamos vendo aí. Mas só que o Senhor está dizendo, e há de ser que depois. Eu tive uma visão assim, ó. Nós não bebemos água, alguns têm esse costume, eu não tenho. Eu não consigo beber água quando eu não estou com sede. Mas eu só sinto sede quando eu estou suando assim, quando eu estou correndo ou andando ou meio afadigado. Mas é tão prazeroso, hoje eu suando com o calor que estava. Eu entrei numa ótica, me deram uma água gelada. Quando eu bebi aquela água, olha o que aconteceu comigo, ó. Eu fiz assim, ó. Oh, aleluia, que água gostosa. Obrigado, Deus, por essa água. Queridos, guarde essa palavra, o avivamento. Ele vai ser um refrigério na alma do cristão. Eu vou repetir. O avivamento vai ser um refrigério na alma do cristão. Por quê? Porque nós vamos passar e já estamos passando por muitas dores.
Ainda que nós não perdemos alguém, perdemos amigos e irmãos. Ainda que eu não perdi algumas coisas, alguns perderam. Ainda que nós não estamos perdendo, não estou dizendo só da pandemia. Quantos anos estamos passando por lutas e tribulações e angústia e dores, vontade de parar, vontade de desistir, de chutar o balde, de sair. Quantas vezes? Mas só que o Senhor está deixando uma promessa. Ele está dizendo, vocês vão passar por tudo isso, permaneçam, porque há de ser que depois eu tenho refrigério para vocês, eu tenho água para vocês. Ele fala que Ele vai derramar do Espírito dEle sobre toda a carne. Mas peraí, toda a carne? Quando eu li isso, eu achava que qualquer um lá fora vai ser cheio do Espírito Santo. Eu falei, Deus falou para mim, não. Eu falei, não, Deus. Ele, não. Toda a carne, lê de novo. Toda a carne. Eu estava sentado um dia aqui, tinha o tema, o nosso tema era diferente do ano passado. Tinha avivamento mais gratidão e o versículo escrito. Eu sentado aí, o Senhor me mostrava esse versículo de uma maneira diferente. Como? Por que as pessoas lá fora, as que estão perdidas, estão na bebida, estão na droga agora, não tem como ela ser cheia do Espírito Santo? Não tem como o Espírito Santo de Deus derramar sobre ela. Por quê? Porque se você ler o livro de Joel, no verso 12 do capítulo 2, você vê que o Senhor está chamando primeiramente as pessoas a se converter e a se arrepender. Deus não derrama do Espírito dele a quem não se converte, a quem não se arrepende. Não existe. A gente queremos o Espírito de Deus de uma forma desregrada. Ele é santo, Ele não vai habitar naquilo que é impuro, naquilo que está sujo. Primeira coisa que Ele faz é entrar aonde há limpeza, aonde há conversão e arrependimento. Então quando fala que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, sabe o que Ele está querendo dizer aqui? É na totalidade em nós. Porque está havendo um grande conflito, qual? O Espírito sobre toda a carne. E está falando sobre está dizendo que Ele vai estar acima de tudo. Ele vai sobressair, Ele vai estar em cima, Ele vai governar a nossa carne. Ele vai tomar a totalidade da nossa carne. Por quê? Não dá para se converter só a metade. Espírito Santo, enche meu braço aqui. Mas aqui não. Espírito Santo, enche só minha perna aqui, ó. Eu quero ser cheio aqui, ó. Não, Espírito Santo, enche só aqui. Mas aqui não, nem toca. Mas enche aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele quer vir na totalidade da nossa carne. Sabe por quê? A carne, ela não se sujeita às leis de Deus e nunca vai se sujeitar. Ela nunca vai obedecer às leis de Deus. Então, o povo só estava passando por tudo o que estava passando porque Judá tinha pecado. Judá estava em pecado. Naquela época, Deus, quando queria confrontar o povo, Deus levantava os inimigos, Deus tocava no campo, Deus tocava no plantio, Deus mexia em tudo para fazer com que o povo se voltasse a Ele. Queridos, os tempos que nós estamos vivendo é comparado ao livro de Joel. O pecado está avassalador, não só fora como dentro. Está um negócio, está um reboliço, está uma bagunça espiritualmente falando. Mas é nessa hora que Deus vai começar a mexer conosco. É nesse momento que Deus está nos confrontando. Você vê que as palavras não é mais palavra de bilu, bilu, teteia, mas de mimimi. É palavra de confronto. Para quê? Para nós despertarmos. Porque a nossa carne, ela vai sempre andar na contramão da vontade de Deus. A sua carne, a minha carne, não devemos confiar nela sequer um minuto. E às vezes, nós não estamos cheios como precisávamos ter. Porque se nós somos cheios da forma que nós precisávamos ter, nós não estaríamos querendo desistir ontem ou hoje. Nós não estávamos com a atitude que só Deus sabe a atitude que nós temos fora daqui. Eu nunca vi, irmãos, coisas tão terríveis. A gente se apega a essa pandemia, mas cristão ouvindo música mundana. Querido, está uma doença de música mundana. Essas músicas de arrocha, né, que agora, né? Só falta os crentes agora o querer fumar narguile também. Do jeito que está, queridos. Está uma coisa terrível.
A carne está na sua totalidade. A sensualidade, como que não está? Pessoas sensuais. Hoje o negócio tem que mostrar. Hoje é pôr a foto e mostrar. A sensualidade, a carne. E nós estamos só na pandemia, mas queridos, a pandemia maior está no pecado. O pecado também, ele não parou de ser pecado, ele está avassalador mais do que a pandemia. Hoje, o celular se tornou o maior mecanismo de pecado e nós não percebemos. Porque aqui ninguém sabe o que você está vendo, hoje tem senha. Colocam senha para ninguém saber. Tem coisas que eu nem sei mexer. Colocam coisas escondidas em oculto dentro do celular. Só a pessoa sabe. Quem olha fala, nossa, o celular dele é tão bonitinho, mas se procurar na caixa de lá, acha coisas terríveis. Conversas absurdas. A totalidade da carne. E Deus chamando o povo para se converter. Se arrependa, se convertam. Queremos o Espírito Santo, nós queremos. Mas só que ele precisa vir sobre essa totalidade da nossa carne. É a totalidade. Esse dia eu estava na minha varanda, um monte de criancinha começou a jogar bomba, e o negócio é perturbador. Jogaram a bomba dentro do negócio de trabalho de um irmão lá. Quando jogou, explodiu, o irmão falou, pi! Soltou um palavrão na hora, rápido. Ele viu na varanda e ele murchou. Soltou um palavrão lá que eu falei, eita Jesus. Eu falei, eita Jesus. Falei. Então, irmãos, eu vou correr e nós já vamos terminar. Olha o que Deus colocou no meu coração e escrevi. O livro de Joel vem relatando os caos da humanidade. E como devemos nos comportar no caos dessa humanidade. Nos últimos tempos, o avivamento, o poder do Espírito Santo será derramado sobre nós para exercermos esses pilares diante desse mundo caótico. Eu vou falar rápido os 3 pilares. Porque por que o mundo está dessa maneira? Porque estão na carne. E na carne não vivemos nada de Deus. Às vezes nós falamos que tudo que está acontecendo no mundo, tirando um pouco essa pandemia, tudo que está acontecendo no mundo é alguém, é fulano. Mas querido, tudo que está acontecendo no mundo é a carne. É a carnalidade. Você assiste jornal e é pessoas matando as outras sem nada, batendo, agredindo. Você já ouviu um vídeo lá no interior, um homem bateu na porta, desceu da bicicleta, bateu na porta de uma pessoa, saiu um homem, ele tinha problema, ele saiu até andando com dificuldade. Quando ele abriu a porta, o cara meteu o pé, pegou um ferro e deu na cabeça do cara, deu 2 pancadas, o cara está no hospital até agora. E saiu correndo, não acharam o cara até agora. Esse dia eu estava assistindo na televisão, a mulher mandou mensagem para o marido falou, adeus. Ela ligou para a polícia para ir lá. O cara tinha colocado um gás e cortado a mangueira do gás e a gasolina do lado. Quando a polícia entrou e abriu a porta, explodiu tudo. Puf! E ele saiu pelo beiral e o policial está em coma. Está quase morrendo e assinou um homicídio. Na mesmo jornal eu falei, filho, o que é isso? Porque, irmãos, a gente quer ver o que está acontecendo no país, mas é só desastre. E aí, no mesmo jornal, o marido matou a esposa. Queridos, nós podemos até falar misericórdia, mas você acredita que no meio cristão muita coisa terrível tem acontecido de casamento? E as pessoas estão tentando achar argumento dentro das escrituras para poder fugir do comprometimento que Deus colocou na vida deles. E não existe desculpa. E o Espírito de Deus está falando no meu coração agora para falar que agora, alabaxandarai, você pode até achar meios aí, ó. Você pode até vasculhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o que eu estabeleci já está estabelecido. Se mudar um tio, naquele grande dia vai ser revisto. E eu vou cobrar, então não tem jeito. Viva a palavra, se quebranta, se humilha, reconheça, sai da soberba, desce do degrau, porque Deus quer mudar a sua vida e a sua família. E aí, as coisas estão terríveis. Aí você olha aqui, 1 Coríntios 3,3 diz, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, disensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Romanos 8, 5, 6, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Não adianta.
Hoje, qualquer pontinho de grade é uma adega. O que tem de adega é uma pandemia de adega. O que tem de ponto de prostituição aqui nesse bairro, não sei se você... é demais. João 6,6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Carnalidade significa busca pelos prazeres sensuais, concupiscência, sensualidade, qualidade ou estado do que ou de quem é carnal, relacionado com a carne. Olha aqui, irmãos, o que significa carnalidade? Com a natureza animal. A pessoa carnal, ela tem uma natureza animal. A natureza dela. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ninguém que está na carne, ninguém que está na carne vai compreender esses 3 pilares que eu vou falar aqui correndo. Está no livro de Joel. 3. Está aqui. Profetizar, sonhar os sonhos de Deus e ter visão. Ninguém que está na carne sonha, profetiza e tem visão de Deus. Estou falando sonho de coisas terrenas não, tá, irmãos? Quanto tempo faz que você não tem tido visões mais? Quanto tempo faz que você não abre a sua boca para profetizar sobre essa circunstância que você está passando? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se o Senhor falou que o Espírito ia vir ser derramado sobre toda a carne, e Ele dá 3 pilares que haveria de acontecer, é porque diante do caos que Israel estava vivenciando, diante do caos que eu e você está vivenciando, o Senhor está procurando alguém que mude o linguajar e comece a profetizar. Não é só na questão de pandemia, queridos. É na questão do problema que você está passando. Uma pessoa avivada, que o Espírito de Deus se apodera dela, ela deixa de lançar palavras de ruína sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a circunstância, sobre o que está passando. Ela começa a profetizar. Não, mas está destruído, não me interessa, Deus vai mudar. Não, mas está acabado. Não, querido, você não entendeu, querido, você não deu nenhum glória a Deus. Querido, está uma ruína. Eu vou profetizar. Não, vai se acabar, está se acabando. Eu vou profetizar. Porque, queridos, a palavra profética, ela confronta a realidade que você está vivendo. Por que muitas pessoas falam: você está maluco, você está doida, você ainda está crendo que isso vai mudar, que os seus filhos vão se converter durante anos nessa vida, você não está vendo que a situação está piorando, olha lá como que está, olha como que está o seu casamento, está piorando. Mas, querido, quem está cheio do Espírito Santo, na boca dela não tem outra palavra a não ser profetizar. Porque no tempo que nós estamos vivendo agora, Deus está procurando um profeta. E sabe o que está acontecendo? Tem muito profeta que não está só com a máscara. Tem muito profeta que está assim, ó, espiritualmente falando. Muitos profetas fecharam as bocas nesses dias. Se calaram. Não falam mais. Está dentro da sua casa, está assim, ó. Está vendo a situação na família acabando, se arrebentando, e está assim, ó. Está vendo o diabo levando a família para o buraco. Está assim, ó. Lavei as mãos. Está assim de homem dentro de casa, que era para ele se levantar. E ele não se levanta, profeta da boca fechada. O diabo está fazendo isso, ó. Vrá, vrá, vrá. E o peão está assim, ó. É profeta, mas está assim, ó. Não abre mais a boca. Está tudo assolado, está com a boca fechada. A Bíblia fala que Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor levou ele no espírito dentro de um vale. Deixa eu falar uma coisa: ninguém na carne entraria num vale daquele e profetizaria como Ezequiel profetizou. Você vê que no verso 1 fala que a mão do Senhor levou ele em espírito para o vale. Imagina ele entrando na carnalidade dentro do vale, ele ia ficar louco. Ele ia chutar aqueles ossos. Ele ia falar: tá louco, sai daqui.
Mas não, quando ele estava em espírito, o Senhor estava conectado com ele. Quando ele olhou aquela ruína, o Senhor falou para ele: poderão viver estes ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes. Ele queria transferir a responsabilidade dele para Deus. É assim que a gente faz às vezes, transferir o que é nosso para Deus. Deus falou: já que você está transferindo para mim, Ezequiel, eu passo para você de novo. Profetiza, porque na sua boca tem poder. Profetiza. E sabe o que me chama a atenção? Está Ezequiel falando assim, ó: ouvi, osso seco. Peraí, osso ouve? Osso tem ouvido? Mas querido, quem está cheio do Espírito Santo, ele crê que aquilo que já foi ruína, que está tudo acabado, já está até no chão, já decretaram a morte, ele é a única pessoa que coloca a mão e fala assim: eu profetizo vida. Levanta, levanta. Não, vou falar de novo. Levanta, levanta. Não, minha filha, não. Você é princesa dos olhos de Deus. Pode ter certeza. De você eu não vou desistir. Filho, de você eu não vou desistir. Pai, mãe, marido, esposa, de você eu não vou desistir. Pega essa, Satanás. Não vai desistir. Olha o negão, a minha nega está aí, ela pode comprovar. Olha o negão chegando bêbado em casa 14 anos atrás, cheirado de cocaína. Eu era literalmente um osso seco. Mas essa mulher era o Ezequiel da minha vida, cheia do Espírito Santo. Ela ia para o trabalho dela, levava a camiseta minha debaixo do braço e dava para o Vanildo e para os meninos daquela célula de lá queimar na época. Os meninos queimavam no monte minha camisa. Até hoje eu queria saber que camisa é essa, viu, amor? E ela, eu não lembro. Mas é incrível que ela usava de sabedoria. Pegou a camisa, uma camisetinha lá e mandou para os irmãos queimar. Do serviço dela, ela ia para a célula para participar das campanhas. Irmãos, ela ia para a célula, chegava em casa, quietinha. Porque quando uma pessoa começa a ser transformada pelo Espírito Santo, ela começa a mudar. Eu chegava em casa doido, querendo uma briga. Porque eu era barraqueiro, querido. Esse negão aqui era barraqueiro. E quando eu chegava em casa para arrumar briga, aí nós estávamos ali, ela falava para ela assim: o que você está fazendo comigo? Me larga, deixa eu não te amo. Irmão. O osso seco falando com o profeta. Ela olhou para mim assim, ela falava assim, ó: ainda Deus vai fazer você um grande homem. Deus vai mudar a sua vida. Eu falava para ela: que nada, você não sabe de nada. Ela falava: pode acreditar, Deus vai mudar a sua vida. 14 anos estão se passando. Quem olhava falava: morreu esse osso aí, ó. Mas graças a Deus que eu tive o Ezequiel na minha vida, que o Espírito de Deus foi derramado sobre ela e ela profetizou. Você vai mudar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Alabaxandarai. Alabaxuidiki alabaxandaravalabás. Irmão, feche os seus olhos um minutinho só. Quem é a pessoa que é o osso seco que está na tua vida? O que é o osso seco que está na tua vida? Sabe por que eu estou falando isso? O que vai ser derramado aqui é o Espírito de Deus sobre a tua e a minha carne. E se você estava falando o contrário ao que você está vivendo, a partir de hoje, agora, o Espírito de Deus, ele vai ser sobre você agora. Sobre a carne, sobre essa vontade de desistir, sabe? Essa vontade de abandonar sua família, sabe? Essa vontade, sabe, de abandonar tudo, de desistir do seu ministério, sabe? Deixa ele ser sobre isso. Porque ele sendo sobre, a totalidade da carne sai. E você começa a profetizar. Abre a sua boca só um minuto. Dá o nome dessa pessoa agora. Fala o nome dela, fala a circunstância, fala assim, ó: ouve, fala, ouve a palavra do Senhor, osso seco. Sai dessa situação agora. Fala, seja livre, vai, irmãos. Vai, porque o que está saindo na sua boca é uma bomba no inferno. Vai, porque o que está saindo na sua boca é uma palavra profética para o amanhã. Creia que o que você está falando agora, amanhã você vai dar testemunho aqui. O que você está falando agora, amanhã você vai estar aqui. O que você está falando agora, essa pessoa vai estar do seu lado aqui. Tenha certeza. Eu vou deixar você um segundo só, vai. Um segundo, pode orar. Ora, vai.
Jesus, obrigado, Pai. O diabo estava achando que você ia desistir. Eu vejo o diabo perturbado agora, porque ele achou que você ia chutar o balde. Ele pegou aquela palavra que você falou e ele ia usar contra você. Eu vou descer, eu estou tomado por Deus. Aquela palavra que você falou, ele pegou para te destruir. Aquela palavra que você lançou, ele pegou para acabar com a sua vida e com a sua família. Mas hoje, Deus está quebrando com isso. Deus está desfazendo disso. Porque não vai ser ruína, não vai ser destruição, não vai acabar a sua família, não vai acabar a sua casa. Essa enfermidade não vai te matar. Essa enfermidade não vai acabar com a sua vida. Esse medo, essa depressão está indo embora agora. A dor está indo embora agora. Porque você está declarando com a sua boca para ela sair. E ninguém melhor do que você para dizer, porque você é autoridade sobre você mesmo. Pode falar. O Espírito de Deus está passeando no meio da igreja. O Espírito de Deus está passeando no meio da igreja. Porque o Espírito de Deus está levantando profeta. O Espírito de Deus está levantando profeta, mas não é profeta de falar ou pular somente, não. É profeta de declarar palavra profética na ruína. Ouve mais um pouquinho? Mais 2 minutinhos? O segundo pilar fala que teria sonhos, mas não é o sonho de barriga cheia, nem um sonho carnal, Senhor Bezerra. É os sonhos de Deus. É os sonhos de Deus. Quais são os seus sonhos? No meio de tudo que você está vivendo. No meio dessa ruína que você está vivendo. No meio de tudo que você está passando, tanto fora como aqui dentro. Eu citei o que está acontecendo no mundo afora. Mas o que está acontecendo na sua vida que não está permitindo mais você sonhar os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Está acontecendo algo muito forte dentro da igreja. Hoje vai acontecer algo muito forte. Eu estou tendo uma visão como se o diabo estivesse tramando, escondidinho, para destruir conosco essas 3 coisas. Nos calar. Tirar os sonhos de Deus de nós. Havia um jovem chamado José, no livro de Gênesis, capítulo 37. Ele era sonhador, mas o sonho dele era sonhos de Deus. De tal maneira que os irmãos dele o odiavam pelos seus sonhos e pela sua palavra. Olha isso, olha a ligação. Quem sonha os sonhos de Deus, até o linguajar dele é diferente sobre aquilo que ele está passando. E quantas vezes nós não sonhamos mais o que Deus quer que nós sonhamos em questão ao reino. É tempo de nós voltarmos a sonhar os sonhos de Deus. E a última coisa, o último pilar, as visões. Aqui eu quero encerrar, porque eu acho que essa parte aqui é a mais tremenda que eu acho. Porque triste coisa é um crente cego. Triste coisa é um cristão cego por causa da destruição. Triste coisa é você encostar do lado do irmão e ele só vê destruição. Só vê ruína. Só fala que o Covid está aumentando. Só fala, o irmão já sabe na caneta o número, a porcentagem de quando já morreu. Deus me livre, irmão. Sabe até a quantidade de pessoas que tem dentro de cada hospital de São Paulo. Está repreendido. Sabe até quantos leitos teve e ficou aí, aqueles leitos de ajuda. Sabe tudo. Mas o Senhor está dizendo aqui, cadê a sua visão? Cadê a visão nossa? A visão que um dia Eliseu abriu os olhos daquele moço para enxergar as coisas espirituais. É abrir nossos olhos e entender que a nossa morada não é aqui.
É abrir os nossos olhos e nos mostrar que nós somos mais do que vencedores no meio dessa destruição. É abrir os nossos olhos, porque, queridos, eu vejo nós como cristão, eu acho tão legal quando eu vou com a minha esposa no mercado, que eu vejo o povo tudo desesperado e nós aqui dando glória a Deus. Eu dando um abracinho nela, pegando na mão dela, que hoje eu gosto de ir no mercado, que eu não gostava, mas eu vou agora acompanhando ela, né? Que o Miguel ensinou a gente, tem que acompanhar a mulher. E eu vou atrás olhando, para ver se tem algum peão olhando para ela, e eu vou do lado, segura a minha mão baixinha, e nós vamos. Mas, queridos, é tão engraçado que quando você está andando, as pessoas ficam assim, ó, de mão dada, porque hoje os casais não andam mais de mão dada. Eu dou a mão para ela e é incrível que as pessoas ficam assim, ó. Mas sabe o que me chama a atenção? Não é porque nós estamos de mão dada, é por causa que algo diferente é na gente. Você é diferente. A nossa visão, ela não é uma visão comum. Está todo mundo desesperado, a gente não pode se desesperar. Está todo mundo correndo de um lado para o outro igual louco, a gente não pode ficar da mesma maneira. Está todo mundo dizendo, ah, não, vou para cá, não, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não, vamos para lá. Para! Você precisa abrir a sua visão espiritual, enxergar quem é que está do seu lado agora. Se o Senhor abrir nossa visão espiritual agora, você vai ver essa casa aqui cheia de anjo voando aqui dentro. Porque para cada um irmão que está aqui, tem um anjo para guardar a vida de cada um. Agora imagina o tanto de anjo que não tem nessa casa. Você acha que você dirigindo o carro e desviando daquela situação, foi você que foi o máximo? Nossa, você não sabe, varão. Olha o irmão falando, você não sabe, varão. Eu quase bati ali, mas eu sou um cara que tem um carta há 15 anos. Eu fui ligeiro e já... Para com isso, irmão. Para quem tem visão de Deus, se ele fala assim, varão, eu ia bater num poste, mas do meu lado tinha um anjo, ele me desviou. Dá um glória a Deus aí, crente. Varão, a pandemia está aí, mas, varão, não é a máscara que está guardando a gente, varão. É o Espírito de Deus que está nos ungindo todos os dias, nos livrando desse mal. Olha quem tem visão. Então nessa noite, o Espírito quer ser derramado sobre essa carne aí. Daniel, um dia pegam ele. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho, porque o rei não contou o sonho para ninguém, que ele tinha esquecido do sonho. Como que alguém vai interpretar algo que o rei não fala? O rei tinha esquecido do sonho, ele chama os escribas da época, no reinado, para poder revelar o sonho. Os escribas falaram assim para ele, rei, o que o Senhor quer é muito difícil. E o que o Senhor quer não está com moradores dessa terra, só com deuses que não habitam nessa terra. O rei falou, então vou mandar matar todo mundo, porque vocês não conseguem revelar o sonho que eu quero que revelem. Em Daniel capítulo 2. A Bíblia vai dizer que quando ele manda chamar um homem chamado Arioque, que era um guarda dele, um capitão da guarda, um matador dele, para matar todo mundo na província, morrer, todo mundo ia morrer, irmãos. A Bíblia vai dizer que tinha 4 jovens dentro da Babilônia, Daniel e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel chegou em Arioque e falou, Arioque, calma, eu vou falar para o rei para ele me dar um tempo que eu vou orar, e Deus vai me revelar o que ele sonhou. Uau! A Bíblia diz que ele entra no quarto, chama os 3 jovens e fala assim, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Quando Daniel está orando, no verso 19 diz assim, ó, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Sabe o que eu quero dizer para você? Ninguém conseguiria ter a visão que Daniel teve, porque como que vai revelar um sonho que não foi contado, que só o rei sonhou e ele esqueceu? Deus deu uma visão para Daniel, e a visão que Daniel recebeu foi para livrar todos que estavam à sua volta. Irmãos, é muito sério o que eu estou pregando aqui para vocês. Irmãos, se você perder a visão de Deus, muitos que estão à sua volta vai morrer e perecer. Presta atenção. Muitas pessoas que estão à nossa volta só não morreram. Vou repetir, só não morreram. Você que está me assistindo, só não morreram por causa da visão nossa que ainda está aberta espiritualmente. Sabe aquele negócio de você falar para o seu filho, falar, filho, não sai. Por que, mãe? Não sai. Vai acontecer isso, 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 isso. O inimigo está tramando isso, isso, isso. Cuidado com aquela amizade. Cuidado com isso. Irmão, ô varão, sai daí. Menina jovem, não se envolva com fulano. Não se envolva com ciclano. Não é tempo.
espere, essa porta não é de Deus. Sabe o que é isso? É visão. Pastores têm visão, obreiros têm visão espiritual, líderes têm visão espiritual para guiar um povo. A partir do momento que um líder, um obreiro ou um pastor perder a visão espiritual, o rebanho perece. O rebanho perece. Nessa noite eu quero profetizar. Levanta suas mãos e feche seus olhos. Você vai fazer assim, ó. Você vai ser profeta. O Senhor me lembrou que eu tive essa tarde no monte. O Senhor me mostrava para fazer isso. Falei, Deus, se for do Senhor, o Senhor me traz a memória lá no altar. Eu sei que nós estamos aqui com poucos obreiros, mas nós vamos fazer algo aqui, rápido. Fica com a sua mão na cabeça. Eu vou pedir com gentileza, com maior execução para os meus pastores, com todo respeito, os obreiros. Vocês vão andar assim, ó, no meio do corredor, profetizando sobre a cabeça do povo. Derrama. Na medida que vocês estão falando, vocês vão voltando e vão lançando a palavra. Lançando a palavra, vocês vão ficar todos aqui, no momento que vocês fizerem isso, nós como liderança, pastores e obreiros, vai acontecer algo muito forte no meio do povo. Algumas coisas espirituais vão ser quebradas. Até mesmo libertação vai acontecer aqui no nosso meio. Porque até mesmo a totalidade da carne, o diabo aproveita disso para nos levar ao pecado. Até nisso vai ter pessoas sendo libertas de vícios. Vício de cigarro, vício de bebida. Tem pessoas que ainda é presa no vício. Vício de bebida, vício de cigarro. Até enfermidades aqui agora, que é carnal, vai sair pelo poder do Espírito. Vai sair. Até mioma, caroço, vai desaparecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo sobrenatural está acontecendo no nosso meio. Então vou pedir para os pastores passar, os obreiros ir para lá, vir para cá, enquanto o louvor estiver tocando. Deixa Deus usar a vida de vocês, porque vai acontecer o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Receba, 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 receba. Rai calabachandarai. Meu Deus. Meu Deus. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche este ambiente, enche este lugar.
Vai! Vai! Meu Deus! Vai! Vai! Enche! Enche! Rai, meu Deus! Meu Deus! Alabashanda ravalabas. Alabashanda ravalabas. Andaravalabashanda ravalabas. Andaravalabasheya ravalabas. Aravalabasheya ravalabashanda ravalabas. Irelabasheya ravalabashanda ralabas. Irelabashuidiki alabashanda ravalabas. Aravalabasheya ravalabashanda ravalabas. Irelabashuidiki alabashanda rai. And the Calabashoidiki Alabashandarai, and the Relabashuidiki Alabashea Ralabas, and the Rabalabashuidiki Alabashandarabas, and the Balabashea Rabalashedabas, and the Rabalabashuidiki Alabashandarabas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, and the Relabashea Ralabas, and the Rabalabas, and the Rabalabas. In the relabasheya ralabas, irelabashuidiki alabas, irelabashuidiki alabashanarai. Ele está limpando a eira. Ele está limpando a eira. Ele tem a pá na mão. Ele tem a pá na mão. Ele limpa toda a eira. Ele limpa toda a eira. Ele tira a palha. Ele tira a palha e vai deixar trigo, 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 trigo. Erelabasheia ralabas, eneralabashuidiki alabas, anaravalabas. Eu estou tendo uma visão aqui, irmãos. Eu vi uma grande pá, uma grande pá. Está vendo uma grande limpeza de dentro para fora. Está vendo uma grande transformação de dentro para fora. Ele está limpando. Ele está limpando. Ah, queridos, está acontecendo algo muito lindo nas vossas vidas. Nós não seremos mais o mesmo. Nós não seremos mais o mesmo. A unção de Deus fará diferença em nós. A presença do Espírito derramado fará diferença em nós. Ele é sobre tudo.
Ele é sobre tudo. Ele é dono de tudo. Ele rege as nossas vidas. Ele comanda as nossas vidas. Não viva sem o Espírito Santo. Não viva sem o Espírito Santo. Não queira, não ouse viver sem o Espírito Santo. E eu encerro dizendo aqui: Ele está convosco. Ele irá convosco. Em toda a caminhada que nós fizermos, Ele estará conosco. Você não está só. Você não está só. Você quer uma prova disso? Ele está te abraçando agora. Ele está te dando um abraço agora. Sinta-se abraçado por Ele. Sinta-se abraçado por Ele. Ele é amor. Ele quer te dar amor. Ele quer te amar. Ele quer cuidar de você. Ele quer zelar por você. Ele quer tirar essa tristeza, essa angústia. Sinta o calor dele. Sinta o calor dele.